Saudações, galera, bem-vindos ao Imaginário Mausoléu, finalzão de ano aí. E nesse finalzão de ano nós tivemos o The Game Awards, aquela premiação dos games. Fiquei muito feliz que o Claro Obscuro ganhou um monte de coisa, inclusive jogo do ano, né? Apesar que qualquer um que ganhasse ali dos indicados acho que seria justo, né? Mas aí é uma questão de gosto pessoal meu. E hoje eu quero falar sobre mais especificamente sobre um anúncio, né? Tem vários, isso eu vou provavelmente comentar depois em outros vídeos, mas tem um anúncio específico que, embora seja um jogo de videogame, ele é um jogo de videogame do D&D, né? Inspirado no universo do RPG de mesa, e é sobre esse jogo que eu quero falar, depois da vinheta. Bom, lá estava eu, né, todo empolgado, assistindo The Game Awards, nem imaginava, de repente eu começo, apareceu ali, né, o apresentador falando Wizard of the Coast. Eu falei, opa, tem alguma coisa do D&D aí, né, será que é alguma coisa de Baldur's Gate 3 ou não, vamos ver. E não era um jogo novo. Então começou o trailer, né, apareceu lá Dungeons and Dragons, e aí começou o trailer. E conforme eu fui vendo o trailer, eu pensei, falei, cara, não é possível, porque deu um elemento ali que me passou uma possibilidade pela cabeça. Eu tô até agora com essa possibilidade. Espero que isso aconteça. E, enfim, um trailer que foi empolgante, né? Nós tivemos ali alguns elementos místicos, brumas, runas arcanas, uma personagem ali, provavelmente uma protagonista feminina, fazendo umas magias ali, alguns objetos arcanos aparecendo, né, um castelo sombrio, algumas figuras ali lembrando corvos, talvez Ravens ou alguma divindade ou algum tipo de criatura lá voltados para corvos, né? Até associei a Raven Queen do D&D, né? Aquela deusa que foi introduzida na 4ª edição, né? A Rainha Corvo. Pô, legal. E aí tivemos o anúncio do jogo, Warlock, né, que vai ser um jogo baseado na classe bruxo do D&D. Não vai ser um RPG de turno, eles já falaram, né, não vai ser um jogo no estilo Baldur's Gate, vai ser mais um jogo de ação, aventura ali, só que no qual você joga com um Warlock, né, aquela classe que faz um pacto com uma entidade e que recebe seus poderes mágicos através desse pacto. E por que esse jogo me empolgou? Primeiro porque eu gostei pra caramba do vídeo, né? Uma coisa eu não gostei, tá? Eu não gostei da música. Eu acho que é muito anticlimático quando você tem um jogo épico, medieval, por assim dizer, de fantasia medieval, e os caras colocam música moderna. Eu acho que para esse tipo de trailer, para esse tipo de produto, eu acho que se encaixa melhor uma música mais orquestral, uma coisa mais sinfônica, só aquela coisa bem trilha sonora Dark Souls. Eu acho que encaixa melhor. Não curto muito os caras botarem música moderna. Mas tirando a música do trailer, né? Porque até aí, música de trailer, foda-se o trailer, a gente quer o jogo, né? O jogo me empolgou, pelo menos a ideia, pelo menos a proposta, né? Gostei muito do trailer, apesar de saber que aquilo é um CGI, né? Aquilo ali não é gameplay, não é daquele jeito que o jogo vai se parecer, mas a primeira impressão foi boa, né? Agora, eles anunciaram, ano que vem, 2026, vai ser revelado o gameplay, para lançamento em 2027. O que me empolgou nesse jogo, além do tema, óbvio, se jogar com Warlock, né? Pô, uma personagem estilosa, gostei do visual dela. Mas foram os elementos do trailer que me levantaram algumas suspeitas. Primeira coisa, quando eu vi aquelas brumas surgindo ali. Porque no D&D, brumas remete a quê? Ravenloft, meu cenário preferido. Então eu já falei, pô, não é possível, porra. Será que os caras vão anunciar um jogo de Ravenloft? No fim não falaram nada de Ravenloft, mas a presença das brumas ali deixou a coisa no ar. Ainda tenho essa esperança. Depois mostrou um castelo. Pode ser o castelo Ravenloft? Ia ser legal se fosse. Depois mostraram corvos ali, né? Não só um corvo, mas criaturas, corvos humanoides, tipo Air Ravens, né? Homens corvos. Também dá um outro indicativo que possa ser Ravenloft. Ou tudo isso pode ser alguma referência simplesmente a Raven Queen, como uma patrona da Warlock, não sei. Mas deu muito indício ali, né? Espero que realmente seja isso, que seja um jogo
bem feito, seja um jogo legal, com uma boa história, que explore muito bem a lore do D&D, porque ela é riquíssima. E se fizer referências a Ravenloft, não precisa nem ser o jogo inteiro em Ravenloft. Mas se tiver alguma referência, eu já vou pirar, já vou achar foda. Claro, desde que o jogo em si seja bom, né? Não adianta você também colocar um monte de referência boa e fazer um jogo merda. Então, tô empolgado. Mas tenho o pé muito atrás, por causa de uma notícia que eu fiquei sabendo. Que o estúdio que fez esse jogo, que está fazendo, aliás, esse jogo, é o mesmo estúdio que fez lá atrás o Deadly Alliance. É Deadly Alliance? Nem lembro o nome dessa, foi um jogo tão bosta. Acho que é Deadly Alliance. Aquele jogo do Drist, né? Aquele joguinho lá do Drist que saiu, se eu não me engano, foi em 2021. Que você joga lá com o Drist, aí você joga com o Cat Bree, com o Bruenor e tudo mais. Foi um joguinho... Olha, cara, eu não vou dizer que eu não me diverti um pouquinho com ele, eu brinquei um pouquinho lá, legalzinho. Mas assim, não é um jogo que faz jus ao D&D. É um jogo que não foi 1% do Baldur's Gate. E até se você pegar jogos mais antigos, você pegar, por exemplo, um Planescape Torment, não foi 1% daquilo. E o maior problema é que tentou ser um jogo como serviço ali, aquela coisinha online, de você jogar com a galera e tal, e fazer umas missãozinhas repetitivas. Mas o pior de tudo foi que foi um jogo pobre, né? Um gráfico fraquinho ali, pra época, aquele gráfico bem de joguinho grátis, quase joguinho de celular. E um jogo todo bugado, né? Umas mecânicas de combate ali, o jogo bugava, o personagem entalava na tela, os inimigos sumiam, se atravessava o chão. Foi um jogo todo cagado. Tanto que pouco tempo depois do seu lançamento, o jogo morreu, foi tirado das lojas. Hoje você não acha essa porcaria em lugar nenhum mais. E é o mesmo estúdio, né? Então o meu pé atrás é esse. Espero, torço que o estúdio tenha aprendido, né? Tenha se aperfeiçoado e que agora corrija o seu erro. Pode acontecer. Um estúdio com uma boa direção, com bons funcionários, ele pode aprender com seus erros e depois entregar algo ali muito melhor, apesar de alguma cagada do passado, né? Ou, às vezes, o estúdio pode ser o mesmo, mas a equipe agora é outra, e agora você tem pessoas competentes ali que consigam fazer um jogo bem feito. Espero que seja também o caso, até porque eu ouvi dizer que a Wizards está reforçando os seus estúdios de jogos eletrônicos. Então eles estão contratando alguns talentos de outros estúdios renomados para trabalhar nos seus jogos, porque a Wizards viu que o Baldur's Gate 3 deu certo, né? Então acho que eles querem minerar nesse campo aí. Problema nenhum isso, né? Eles têm todo o direito. Fazendo bons jogos, eu sou totalmente a favor, né? Mas não dá para dizer com certeza, né, que é isso que vai acontecer, que vai ser excelente, assim como não dá para dizer com certeza que vai ser uma merda, né? Tamo aqui no fio da navalha. Tem um ponto preocupante, que é o histórico do estúdio. Tem um ponto de esperança, que é o que foi mostrado no trailer. Então, vamos aguardar. E tô na expectativa. Não, expectativa não. Eu não gosto de criar expectativa, né? Geralmente criar expectativa dá bosta. Estou esperando, né? Estou na torcida para que seja algo bom. E você, galera? Diga aí o que vocês acham, né? Se empolgaram, viram esse trailer, se empolgaram aí. Deixa aí nos comentários. E um pedido deste ser das criptas que vos fala: inscreva-se aí no canal, dá uma grande força e faz com que o nosso domínio de Ravenloft aqui cresça. Valeu, até a próxima.